Sejam todos bem-vindos a mais um audiobook do nosso canal. Deus abençoe sua vida, que Deus possa abrir portas por você estar se inscrevendo aí no nosso trabalho, dando para nós aí essa credibilidade, dando para a própria palavra do Senhor uma abertura para que ela possa estar entrando na sua casa. E você fazendo assim, você também está se tornando mais instruído na própria palavra do Senhor, viu? Você que é novo por aqui, que chegou pela primeira vez no nosso canal, eu já quero pedir para você se inscrever, porque a sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho e da obra de Deus. Já que a leitura ela faz bem para nós, ela nos deixa mais instruído, para assim a gente errar menos, porque um povo instruído na palavra do Senhor é um povo mais alicerçado. E fazendo assim, Deus também tem uma recompensa para você. Compartilha esse vídeo com alguém que você achar que está precisando também, porque esse audiobook também ele é uma terapia e ele pode fazer a diferença na vida de alguém, viu? Se você não sabia, fique sabendo que quando nós compartilhamos um conteúdo cristão, nós estamos também sendo missionário da obra de Deus, e Deus tem recompensa para cada um de nós. Então, nós vamos aqui dar continuidade à leitura do nosso audiobook Carta aos Romanos. Nós, enfim, chegamos no capítulo 4, a doutrina da salvação em relação a Israel. Nós estamos na página 103, então vamos lá. Temos estudado a doutrina da salvação obedecendo a certa ordem gradual nos capítulos 1 a 8. Entretanto, os capítulos 9, 10 e 11 formam um parêntese dentro da sequência doutrinária. Quando o apóstolo Paulo confronta a sorte de Israel no plano da salvação. Vamos voltar aqui, porque aqui é um ponto final. Quando o apóstolo Paulo confronta a sorte de Israel no plano da salvação. Alguns teólogos dizem tratar-se de uma teodiceia, ou seja, a vindicação de Deus ou a justificação do seu tratamento com Israel. Esses capítulos formam uma trilogia especial. O capítulo 9 trata da soberania divina para com Israel, focalizando a eleição da nação israelita como o povo escolhido de Deus. E gira em torno do passado. O capítulo 10 trata da responsabilidade humana de Israel e focaliza a sua rejeição no presente. O capítulo 11 apresenta a bênção salvadora para Israel, como resultado da misericórdia de Deus. Nos 3 capítulos em estudo, notaremos que, no capítulo 9, as promessas de Deus são para os fiéis, mediante a fé nele, e não a conformidade exterior à lei. No capítulo 10, Paulo destaca que é possível escapar ao fato da culpa do pecado. Portanto, recusar a obra expiatória de Jesus é transgressão total e indesculpável. No capítulo 11, a salvação provida por Deus através de Jesus, seu Filho, é privilégio de judeus e gentios. Parte 1. A tristeza de Paulo. Aí o objeto de estudo vai ser na Carta aos Romanos, capítulo 9, verso 1 ao 3. Nestes versículos, o apóstolo Paulo declara seu amor por sua gente, os judeus. Ele começa declarando: em Cristo diga a verdade, não minto. Visto que era conhecido como judeu zeloso, sua conversão a Cristo o tornou antipático para os judeus, que o viu como um traidor de sua gente. Entretanto, Paulo garante que seus sentimentos são sinceros e que sua consciência tinha o testemunho do Espírito Santo. Conforme o texto diz, dando-me testemunho a minha consciência do Espírito Santo. Esse texto mostra que sua consciência agia sob a orientação iluminada do Espírito Santo. No versículo 2, Paulo ainda declara dizendo que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração.
Vamos voltar aqui para falar corretamente a expressão do apóstolo Paulo. Que tinha grande tristeza e contínua dor no seu coração. É uma expressão de profundo sentimento de amor e respeito pela sua gente, e não de traição. A despeito da hostilidade dos judeus contra a pregação do evangelho e contra a sua pessoa. Paulo diz que, se fosse possível, ele mesmo ser separado de Cristo para salvar seus parentes segundo a carne, ele o faria por amor a eles. Essa linguagem é bem típica de quem ama profundamente e é capaz de dar sua vida para salvar outras. No Antigo Testamento, podemos lembrar Moisés. A referência está em Êxodo capítulo 24, versos 16 e 17. Porque essa tristeza de Paulo para com seus irmãos de sangue? Aqui é uma pergunta, viu? Por que essa tristeza de Paulo com os seus irmãos de sangue? A resposta é simples e objetiva. O repúdio do povo judeu para com Jesus Cristo. Sua tristeza tem duas razões específicas. Primeira, Paulo declara que os judeus são seus parentes segundo a carne, mas não querem ser seus irmãos segundo o Espírito. Segunda, pelo fato de que os judeus, possuindo privilégios especiais como nação, rejeitaram o privilégio maior que é a salvação em Cristo. Parte 2. Os especiais privilégios de Israel. Agora já está no Romanos 9, 4 e 5. Há pelo menos 8 privilégios distintos apresentados por Paulo nesta carta. Quais são esses privilégios? Aí a parte 1 aqui. Romanos capítulo 9, verso 4. Dos quais é: de quem? Dos israelitas? Pertencem a eles a adoção, como promessa divina, visto que foram feitos filhos, ora, pouco peculiar de Deus. Vamos voltar aqui. Pertencem a eles a adoção, como promessa divina, visto que foram feitos filhos ou povo peculiar de Deus, tirado do meio das nações. Êxodo capítulo 4, verso 22. Aí também tem aqui 11, verso 1. 2. Pertencem a eles a glória que se refere a Shekinah, que significa a presença de Deus visível no tabernáculo e no templo. Êxodo capítulo 40, verso 34 e 35. 3. Pertencem a eles as alianças feitas com Israel. Entre todas as alianças, destaca-se a aliança feita no Monte Sinai. Êxodo capítulo 24, verso 8. Porém, podemos lembrar uma ordem nas alianças feita com Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Gênesis capítulo 17, versículo 4. Nos dias de Moisés. Êxodo 24, 8. Êxodo 34, 10. Deuteronômio 29, 1. Nos dias de Josué, o sucessor de Moisés. Aí já tem referência em Deuteronômio 27, 2. Josué 8, 30. Josué 24, 25. Nos dias de Davi, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 5. Salmo 89, versículo 28. É muito importante vocês irem anotando essas referências, porque na hora que vocês forem elaborar aí um estudo, vocês vão ter as referências para estarem acompanhando, viu? Subentende-se que Paulo destaca o privilégio de sua gente como nação peculiar de Deus, de receber toda a atenção de Jeová. 4. Pertencem a eles a lei. Aí está aqui em Romanos 9, 4. Muito especialmente a lei outorgada através de Moisés, que se tornou base de jurisprudência mundial. Êxodo 20. A concretização da aliança feita com o aparecimento da lei caracteriza a preocupação divina com a vida cotidiana do povo judeu. A lei trouxe os requisitos de obediência para o povo, na sua vida cotidiana, no seu culto a Deus e no relacionamento com o próximo. 5.
Pertence a eles o culto, Romanos 9:4. A Deus, com todos os rituais e cerimoniais. Paulo diz literalmente, deles é o culto, no sentido de que foi privilégio particular da nação israelita cultuar ao Deus verdadeiro, visto que as demais nações não conheciam esse Deus verdadeiro. Hoje, pela graça do Senhor Jesus, todos quantos o aceitam têm direito de cultuar a esse Deus. Parte 6 aqui. Pertencem a eles as promessas. Romanos 9:4. Quais promessas? Todas. Desde Abraão, Deus tem feito promessas à sua descendência e todas as promessas messiânicas feitas a Davi e através dele acerca do vindouro reino messiânico. Aí anotem as referências aí dessa parte que eu li, dessas expressões aí. Isaías 55:1, Atos capítulo 13, versículo 23, 32 ao 34. Vamos continuar aqui a leitura. Todas as promessas a Israel, desde Abraão, representam o horizonte escatológico para qual Israel está sendo conduzido. A revelação de Deus através do cumprimento histórico e futuro dessas promessas chegará ao seu clímax no reino messiânico. Parte 7 aqui. Pertencem a eles os pais. Romanos 9, versículo 5. Que são os patriarcas. Vamos voltar aqui. Pertencem a eles os pais, que são os patriarcas de Israel. A estes Deus fez promessas que representam toda a esperança de Israel. É impossível deixar de reconhecer os pais da antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó, que revestiram de glória todas as gerações dos judeus até o presente. Êxodo capítulo 3, versos 6 e 13. Lucas capítulo 20, verso 37. Nestas referências, a identificação patriarcal é com Abraão, Isaque e Jacó. Parte 8. Pertence a eles a descendência de Cristo, Romanos 9:5. Dos quais é Cristo segundo a carne. Note-se que Paulo deixou por último a Cristo, por ser o mais eminente dos privilégios dos judeus. Os que negam a divindade de Cristo utilizam a expressão segundo a carne, para rejeitar o testemunho que a Escritura dá a respeito da divindade de Cristo. Na sequência do texto está escrito, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. É indiscutível o fato de que o Cristo, ou ungido, é o verbo divino que se fez carne. João 1, versículo 1 ao 14. Que se fez carne e habitou entre nós. Como Deus bendito, Cristo nasceu como homem segundo a carne, descendendo dos judeus. Sua humanização não afetou em nada a sua divindade. Paulo faz um tributo à divindade de Cristo, quando diz que ele é sobre todos, isto é, exalta-o e o coloca em sua real posição de supremacia. Ainda mais, Paulo trata como Deus bendito eternamente. Esse tratamento é identificado no Antigo Testamento quando o salmista precede o nome de Deus com a palavra bendito, Salmo 68, 35, Salmo 72, 18. Pode-se encontrar esse mesmo tratamento paulino em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, Romanos, capítulo 1, versículo 25, etc. Finalmente, entende-se que Cristo descendeu dos judeus, segundo a carne, para revelar-se ao mundo todo como Redentor de todos os homens. Mateus 1, 1, João 1, 14, Hebreus 2, 16. Agora a gente vai para a parte 3, tá, gente? Estamos na página 107. A eleição de Israel segundo a soberania de Deus. Romanos 9, 6, 13.
Inicialmente, precisamos considerar as razões que levaram Paulo a escrever esta carta aos crentes romanos. Havia na igreja, na comunidade de crentes existentes em Roma, dois grupos distintos, um formado por judeus e outro por gentios. Essa diferença racial e religiosa promoveu um litígio doutrinário quanto aos privilégios espirituais. O problema foi levantado pelo grupo de judeus que não aceitava o ensino de Paulo quanto à salvação, pelo fato de Paulo apresentar o novo pacto, a graça, como capaz e superior ao velho pacto, a lei, para salvar o homem. Daí, então, a preocupação de Paulo em explicar de modo claro e especial nos capítulos 9, 10 e 11 a posição dos judeus no plano divino da salvação. Aquele grupo de judeus entendia que Paulo, de seu povo ser... Vamos voltar aqui? Aquele grupo de judeu entendia que, pelo fato de seu povo ser chamado povo escolhido de Deus, não se considerava necessitado de salvação. O judeu cria que Deus havia eleito seu povo e por isso a sua salvação estava pré-ordenada e determinada. Entendia o judeu que tinha direito à salvação, pelo fato de Jesus ter nascido judeu e por direito de sangue, a salvação lhes pertencia. E chegavam ao absurdo de achar que os gentios não tinham direito à salvação e à eleição. Foi aí que Paulo resolveu mostrar e esclarecer a verdade. O apóstolo focalizou com destaque que a eleição para a salvação na nova aliança é feita segundo a graça de Deus para todos os homens. Mostrou ainda que a eleição pela graça é feita mediante a fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Subponto 1. Deus é fiel. Aí na carta aos Romanos, capítulo 9, verso 6. Não que a palavra de Deus haja falhado. Paulo declara que Deus não é infiel às suas promessas, conforme os versículos 4 e 5 do mesmo capítulo nos mostraram. O estado atual dos judeus não significa que as promessas divinas tenham se desviado ou deixado de se cumprir. Paulo levanta uma questão muito forte para os judeus quando diz: porque nem todos os que são de Israel são israelitas. A eleição divina é soberana e Deus tem o direito de fazer e estabelecer o seu modo de escolha, mas Deus jamais escolhe com parcialidade. Subentende-se, então, que há o Israel segundo a carne e o Israel segundo o Espírito. Este versículo faz a distinção entre a filiação carnal e a espiritual. Só pelo fato de ter nascido da semente de Abraão, não dá direito à promessa de Deus. Por exemplo, os filhos de Abraão, nascidos de Agar e Quetura, são filhos segundo a carne. Gênesis, capítulo 16, verso 1 ao 16, e Gênesis 25, verso 14. Mas Isaque, filho de Sara, foi nascido segundo a promessa. O que Paulo destaca aqui é que não basta ser judeu para ser chamado filho de Deus, pois essa escolha não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Subponto 2. A verdadeira reivindicação. Aí está na carta aos Romanos, capítulo 9, verso 7. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Abraão teve 7 filhos, mas só Isaque foi contado segundo a promessa de Deus. Os filhos não podiam, segundo Paulo, basear sua reivindicação à eleição no parentesco carnal com Abraão. Os filhos de Israel, os filhos de Deus, não são filhos da carne, mas filhos da promessa. Note que Paulo ilustra a Abraão, Isaque e Jacó para ensinar que as promessas foram feitas segundo a fé desses homens. Isaque foi escolhido em lugar dos outros filhos, porque nasceu da promessa divina. Subponto 3. Os filhos da promessa.
Agora nós estamos aí do mesmo capítulo 9, verso 8 a 10, tá? Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Que entendemos neste versículo? Paulo menciona a palavra promessa, referindo-se historicamente à promessa de um filho a Abraão na sua velhice. Sara, humanamente falando, não tinha mais condições de ter filhos, porque além de estar velha, era estéril. Mas o Senhor daria essa alegria a Sara, intervindo milagrosamente pelo seu poder divino para fazer cumprir a promessa. Por isso esse filho, Isaque, é o eleito segundo a promessa. Portanto, quando Paulo diz que são os filhos da promessa que são contados como descendência, queria dizer que os filhos nascem segundo o Espírito. É quem podem ser chamados filhos de Deus, com direito às promessas. Capítulo 9, verso 9 e 10. Estes versículos estão implícitos no comentário do versículo 8. Subponto 4. Por que Jacó e não Esaú? Vamos lá. Capítulo 9 de Romanos, 10 a 11. Deus escolheu Jacó em lugar de Esaú. Os judeus poderiam replicar a argumentação de Paulo dizendo serem filhos de Isaque. Por isso Deus não os rejeitaria. Paulo mostra que Deus faz sua escolha dentro de um propósito espiritual. A história que mostra que Esaú era displicente quanto ao direito de primogenitura. Esse direito implicava em ter a liderança espiritual da família quando o pai morresse. Era um direito seu por ser o mais velho. Por que então Deus preferiu Jacó? Exatamente porque Jacó sabia avaliar melhor aquela responsabilidade com a qual seu irmão Esaú não se importava. Romanos 8, 9, 11 a 12. 11 e 12. No versículo 11, podemos conhecer o propósito divino na eleição. Em Romanos 8, 29, Paulo apresenta esse propósito nestas palavras: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A ênfase está em os que dantes conheceu, porquanto qual é o propósito divino? É constituir uma família de filhos espirituais segundo a fé. Paulo mostra que a eleição segundo a lei tem alguns privilégios, mas a eleição segundo a promessa é a que dá direito de ser filho de Deus. A eleição divina elegeu os que creem em Cristo. A fé é o requisito essencial para todos os homens, sem acepção de raça, cor, cultura ou língua, na eleição divina. A soberania de Deus está implícita no fato de que ele elegeu os que creem como Abraão e endureceu os que rejeitam crer, como fez com Faraó. Aí a gente está aí no versículo 15 e 17. Agora nós vamos para a parte 4. A misericórdia de Deus e o endurecimento de Faraó. Glória a Deus, né? Vamos aí aqui na página 109. Gente, nós vamos dar uma pausa. Nós já estamos aí chegando a 25 minutos de vídeo. E eu quero pausar a leitura aqui. Porque como vocês sabem, né? Nós aqui não estamos usando uma inteligência artificial. Estamos usando a nossa voz, lendo e narrando. Então é um pouquinho puxado, porque cansa bastante. A gente fica aqui com a coluna doendo. A vista cansa, a mente. Então a gente precisa dar essas pausas para tomar uma água, respirar um pouquinho. Mas eu quero glorificar você que ficou comigo até agora, que acompanhou aí a narração do nosso livro, Carta aos Romanos, comentada pelo pastor Lianai Cabral.
Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de, antes de sair do nosso vídeo, compartilha, curta, coloca um comentário. Comentário ajuda muito no crescimento do vídeo. Quando você comenta, você também está fazendo uma obra missionária, viu? Porque as pessoas, quando entrarem naquele vídeo depois, vai ver e vai ler lá o seu comentário. Seu comentário vai virar um divisor de águas no crescimento daquele vídeo e automaticamente na propagação do Evangelho de Jesus, viu? Se você hoje não tem saúde para fazer a obra de evangelização na rua, né? Muitas pessoas hoje são limitadas devido a um problema de saúde, mas você pode ser também um missionário dentro da sua casa. Quando você compartilha um conteúdo cristão, quando você comenta, curte, se inscreve. Então, tudo isso aí, para Deus, ele vê como algo de sacrifício, como algo de culto também para ele, viu? Então, fiquem todos com Deus. Muito obrigada a você que ficou comigo aqui nessa leitura, que está aí acompanhando aí as minhas considerações finais nesse audiobook. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo audiobook, em nome de Jesus. Amém.